Eu já começo passando a bola, porque a ideia é justamente essa, né? O espaço é do nosso convidado. Legal. Então eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre a sua carreira, né? A professora é advogada, empreendedora, né? Falar um pouco sobre o seu currículo, professora. Legal, legal. Eu agradeço porque eu gosto pouco de falar, viu, professor? E também pode me chamar de Flávia, porque Legal. eu sou advogada e eu empreendo na carreira desde sempre, né? Eu digo que eu acho que eu já nasci meio que empreendendo, porque desde criança eu fazia show de dança com os meus coleguinhas da rua e vendia ingresso. Depois, na faculdade, eu vendia trufa. E cá estou, depois de 15 anos, empreendendo na minha profissão. E quando eu falo sobre empreender na profissão, aí vem vários outros projetos, né, professor? E hoje, além de fazer acontecer no meu escritório, que a gente sabe o quão desafiador é, né, empreender na profissão da advocacia diariamente, eu também compartilho muito conteúdo voltado a empreendedorismo e carreira nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu canal do YouTube, justamente porque lá atrás eu não tive muito suporte nessa seara, né? Aliás, acho que nenhum de nós, advogados, ainda hoje temos educação empreendedora nas faculdades, né? São poucas, são raras as faculdades que trazem esse tema para a sala de aula, né? É verdade, é verdade. Uma dúvida. A professora é a primeira advogada da família? Sim. É a primeira, né? Sim. Porque nós, advogados, quando iniciamos a carreira, e sendo o pioneiro na família, nós encontramos uma dificuldade muito maior, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como foi o início? Se foi muito difícil? Como foi ele? Contar um pouquinho sobre isso. Na minha família, eu tenho uma tia que é juíza federal do trabalho, na 15ª região, mas sair da caixa, né? Porque eu não sei como foi na sua faculdade, professor, mas na minha, parece, né? Porque essa impressão e a percepção que eu tenho até hoje é que nós somos educados para prestarmos concurso público, né? E quando você começa a pensar em empreender na profissão, eu me lembro que há 15 anos, né? Hoje todo mundo fala sobre empreendedorismo em todas as áreas, né? Tem o nutricionista empreendedor, o médico empreendedor, o advogado empreendedor. Mas à época, há 15 anos, quando eu me formei, eu costumo dizer que o pessoal não sabia se empreender era de comer ou de passar no cabelo, né? É verdade. Porque era uma novidade. Eu me lembro que eu falava que eu via meu escritório como uma empresa e o pessoal ficava meio, tipo, o que essa menina tá falando, sabe? Porque, primeiro, nós sabemos de todas as limitações que nós temos para fazer determinados tipos de publicidade dentro da nossa profissão, e eu acho que são todas muito legítimas, não estou aqui para falar sobre isso, mas nós precisamos sim nos empoderar mesmo, né, dessa capacidade transformadora que nós advogados temos, né, de fazer com que a nossa realidade se torne melhor através da nossa profissão. E aí eu acho que o empreendedorismo tem tudo a ver, porque uma das definições de empreendedorismo que eu muito falo nas palestras e que eu gosto muito, que toca meu coração, é justamente esse poder transformador que tem, né? A pessoa que empreende tem nas mãos o poder de transformar. Assim como o professor também é empreendedor, né? Na área da educação e tal. Então, acho que é isso. Nós advogados buscamos sempre algo que nos falta, não é? E uma das coisas que falta muito para o advogado é justamente esse feeling empresarial. Uhum. O advogado, ele acaba esquecendo, e isso eu converso também muito com os meus alunos, né? Você sabe que eu sou professor de graduação também. Eu sempre converso bastante com eles sobre o mercado de trabalho. Uhum. Essa exigência, essa necessidade que o advogado tem de administrar o seu escritório. Não é? Eu tenho um amigo, o professor Paulo Teófilo, que deve estar nos assistindo, mando um abraço para ele a propósito, que ficou de nos acompanhar. Ele inclusive fala muito sobre o empreendedorismo na advocacia, né? Sobre como você administrar também o seu escritório. Uhum. Né? E isso é muito importante. Né? Mas a professora sentiu muita falta da matéria empreendedorismo na universidade? É isso? Na época, professor, eu nem sabia que esse era o nome dado àquilo que me faltava, né? O que eu sabia era que eu via o meu escritório e sempre vi como uma empresa, mesmo que inicialmente fosse uma eu-presa, eu digo que no início, né?
nós técnicos que somos, quando saímos da faculdade, somos tudo no nosso escritório, né? Sim. Somos exclusivamente nós mesmos no nosso escritório. Sim. Então, eu atendia o telefone, eu fazia a petição inicial, eu ia para o fórum, eu era uma excelente presa, né? Fazia o cafezinho. Fazia o cafezinho, quando tinha cafezinho. Exatamente, tirava o lixo, fazia tudo. Todos passamos por isso, né? Não é? E aí, quando você vê a necessidade de dar um passo, né, de delegar determinadas atividades, de conseguir fazer uma gestão do seu dinheiro, tal, você fala, poxa vida, e aí, né? E aí? Aqui eu vou até trazer como exemplo uma pessoa que esteve no meu escritório recentemente, no projeto Advogado por um Dia, depois a gente pode falar desse projeto, que ela falou assim, eu sempre tive bolsa mérito na faculdade por tirar as melhores notas, eu passei na OAB no primeiro exame que prestei e não tenho ideia do que eu faço. E eu acho que esse sentimento do e agora o que eu faço é um sentimento que bate forte no coração das pessoas que se formam em Direito e em outras faculdades técnicas também, por que não? Mas aqui no nosso caso. O que eu sempre digo é assim, todo advogado vai sair fazendo da faculdade. Todo advogado vai sair fazendo, assim como toda criança nasce e acabou, né? Tem que sair fazendo. Mas quando você tem método para fazer, quando você consegue aprender com os erros dos outros, quando você consegue se inspirar nos acertos dos outros, fica muito mais fácil, né? O caminho para o sucesso é encurtado. Né? E até pensando nisso que eu gosto muito de falar sobre esse tema nas minhas redes sociais. Primeiro porque eu senti na pele a dificuldade, eu falo, se eu tivesse, e assim, botando a modéstia completamente à parte, mas assim, se eu tivesse à época pessoas para ver fazendo, como eu faço no Instagram, compartilhando meu dia a dia, por exemplo, com aquelas dicas que eu coloco no YouTube, eu e outros colegas que se disponibilizam, né, que dedicam seu tempo a isso. Se eu tivesse acesso a esse tipo de informação lá atrás, eu tava nojenta hoje. Isso faz uma diferença, né? Muito na vida grande. do profissional. Muito grande. É curioso porque muitos dos amigos que formaram-se comigo são pessoas hoje de sucesso e que seguiram a carreira na advocacia, muitos, né? Não todos, claro. Mas a gente percebe que aqueles que tiveram um pai advogado, um avô advogado, um tio, uma tia advogada que ajudou ali, e que essa pessoa está agora, aspas, herdando o escritório, tiveram uma facilitação em relação a gente, né? Então, o que eu percebo é que na faculdade, cada vez mais, os alunos entram muito preocupados com a superlotação do mercado de trabalho, o que eu procuro sempre tranquilizá-los. O mercado ele está inchado para todos. Os bons profissionais sempre se destacam, sempre. Então, não há motivo para alarde, para pânico, né? A professora citou há pouco a questão que envolve o concurso público. Realmente, o brasileiro ele é muito doutrinado a, aspas, colocar o burro na sombra. E Sim. colocar o burro na sombra para muitos é passar num concurso público. Falsa sensação. Muitas das vezes esquece-se que você tem que buscar fazer aquilo que ama, não é? Isso eu já identifiquei na professora. Gosta muito do que Sou faz. Sou apaixonada. Isso, exatamente. Então, a Flávia procurou empreender na advocacia, que é o que a faz feliz. Eu acho que um dos grandes segredos da sua profissão é fazer o que se gosta, independentemente. O dinheiro ele é consequência. Exato. Eu não acreditava na premissa de que você não pode pensar no dinheiro quando faz a coisa. Você tem que fazer bem feito. Apenas então somente isso. O dinheiro ele é consequência, ele vem. E é verdade, né? Mas voltando um pouquinho aqui sobre o empreendedorismo, você tem um escritório, né, de advocacia. Você atua em que área mais? Qual é o seu ramo de atuação? Consultivo, contencioso? Dá uma palhinha para o pessoal para eles saberem, né? Afinal de contas, a maioria dos nossos espectadores hoje são pessoas que pretendem advogar, né? Embora muitos acabem indo para o concurso público, mas quer queira, quer não, vão começar a carreira na advocacia. Você que quer magistratura, MP, defensoria, né? Quer uma carreira diplomática, saiba que advogar para você é uma necessidade, ainda que você advogue pelo prazo de 3 anos, porque
A advocacia, ela dá algo que nenhuma outra profissão dá para você, que é a experiência de vida, não é? Que é aquela sensibilidade na hora de julgar, Exatamente. que muitos juízes acabam não tendo, não é? E você precisa disso. Isso faz uma diferença muito grande no exercício da tua profissão. Nós, advogados, quando entramos numa sala de audiência e começamos a ver a condução de uma audiência, a gente já sabe. Você saca quando o juiz realmente foi alguém que advogou antes de ser juiz e aquele que nunca advogou, que já entrou na carreira diretamente. Faz uma diferença, né? Muito grande. Fala um pouquinho sobre o seu escritório, sobre a sua carreira. Eu sempre tive muita certeza das coisas. Tive muita certeza que eu queria advogar, sempre tive. E quando comecei a advogar, sempre tive muita certeza que eu queria ser advogada de empresa, né? Mais que isso, hoje eu sei que o nome é receita recorrente, esse é o modelo de negócio que eu tenho no meu escritório, mas eu sempre, por isso que eu digo que assim foi tudo muito na unha, sabe? Foi tudo muito na intuição, não foi nada com metodologia, não foi nada com alguém me orientando, me mentorando, enfim, foi sempre no fazejando, sabe? Mas enfim, lá atrás, há 15 anos, e antes disso, inclusive, eu sempre soube que eu queria prestar assessoria jurídica empresarial. E é o que eu faço há 15 anos. Eu sempre tive muita convicção de que o grande diferencial para o meu negócio, isso é sempre algo que eu falo nas minhas redes, pode ser que o seu diferencial seja outro, de outro colega seja outro, pode ser que de um seja a tradição, né? Quando a gente fala aí de escritórios que vêm de geração para geração, pode ser que o diferencial seja inovação, tecnologia, enfim. O meu diferencial sempre foi atendimento. Sempre foi. Eu sempre, acho que isso é algo que a gente traz, assim, no meu caso, eu trago da minha família, do jeito como as pessoas que me cercam sempre são extremamente atenciosas umas com as outras. Então, o atendimento sempre foi algo que muito me preocupou. Então, desde lá de trás, eu falo muito de criar vínculos fortes e duradouros com os meus clientes. E aí, depois, isso quando eu era uma equipe. Depois, quando nós crescemos, esses vínculos fortes e duradouros passaram a ser extremamente importantes quando eu olho para a minha equipe também. Hoje eu tenho uma equipe, hoje meu escritório tem núcleos. Eu tenho núcleo tributário, societário, núcleo trabalhista, núcleo civil, onde nós cuidamos de contrato. Por quê? Desculpa. Nós nos posicionamos como departamento jurídico das empresas que nos contratam. Então, dentro do meu escritório, eu tenho núcleos que cuidam de diversas matérias, de modo que as empresas que fecham um contrato conosco se sintam amparadas, né? E tenham conosco esse vínculo forte e duradouro. Por esse motivo até que nós temos os nossos contratos, eles são de longa data. Eu tenho um contrato de 12 anos, eu tenho um contrato de 13 anos, eu tenho um contrato de 10 anos, porque é justamente isso, é criar vínculo, né? É nos fazermos necessários, porque eu sempre digo para os meus clientes que quando eles optam por ter uma assessoria jurídica, eles optam também por um crescimento sustentável, né? E é nisso que eu acredito. E quando você fala sobre ser feliz na profissão, até tá lá no meu canal do YouTube e tal, eu falo muito sobre por um mundo juridicamente mais feliz. Porque eu acho que é através do que a gente gosta de fazer que a gente torna tudo melhor, né? No meu caso, acredito que no professor também, a advocacia de fato me torna mais feliz e acaba impactando diretamente todo o meu ecossistema, né? Minha família, meus amigos, meu marido, minha filha, porque a profissão, né? A profissão que eu escolhi, eu sou muito feliz e muito privilegiada por fazer exatamente aquilo que eu sou apaixonada, me proporciona a bênção de ser inteira, né? E eu estando inteira, eu proporciono felicidade para todos. Então, isso é um negócio que eu acredito muito, sabe? Na felicidade através da advocacia. De verdade, assim. Não é demagogia, não. Eu gosto muito. E dentro de uma profissão que exige tanto da gente, né? Nossa. Exige horários com a família, no seu caso com a sua filha, né? Uhum. Com o marido, né? Viagens que às vezes você abdica, o teu lazer, o teu dia a dia.
para cuidar de problemas alheios, né? Exato, exato. E nós trabalhamos com problemas. Eu sempre digo curioso, que o povo né? procura o advogado pela dor, não é pelo amor. Não é pelo amor, exato. Nós somos equiparados aos mecânicos, só somos procurados quando quebra. Né? Quando o carro quebra, você procura o mecânico, que é um erro. Você deveria procurar sempre de forma preventiva. Preventiva, exato. Não é? O médico é a mesma coisa. Muita gente só procura o médico quando adoece. Exato. Não é? Então, é um erro, um erro. E que coisa curiosa, né? Então, você também trabalha muito com consultivo. Muito, Muita diariamente. Coisa... Na verdade, Sim. acho que quando eu olho para as demandas que chegam ao escritório, atualmente nós temos muito mais a parte consultiva preventiva, e aí vem a quebra do paradigma, né? Que a gente precisa sempre pensar nisso na advocacia. Como é que a gente faz para estar à frente, né? Porque se você for contratado só para apagar incêndio, você fica trabalhando só reativamente, né? E não preventivamente. Então, a gente, nesses 15 anos, eu venho quebrando paradigmas todos os dias, porque você precisa, sim, mostrar para o seu cliente que eu sou legal, vem aqui pelo amor, porque a gente vai fazer um trabalho preventivo e você vai deixar de gastar, né? A gente tem que trocar a imagem do escritório de advocacia, ser um centro de custo, né? E passar a ser um gerador de negócios. A gente pensa com esse mindset no escritório, gerar oportunidades mesmo para os clientes. Se os clientes soubessem o quanto eles podem economizar com uma simples consulta, exato, não é? Seria algo primoroso. Porque muitas das vezes não adianta você dar determinada orientação, não é? Pro cliente. Ele não segue. Exato. Né? E quando já vem, viu? Eu já fiz. Pois é, justamente. Eu ia contar exatamente um caso semelhante, né? De um cliente nosso no escritório que ia fazer uma transação na compra de um posto de gasolina. Não é? E nós olhamos ali toda a documentação e existe uma exigência da Secretaria da Fazenda chamada CAT 02, né? E essa exigência ela é muito grande. Uma série de documentos, garantias. Burocrática. A Petrobras exigia uma garantia de um determinado patrimônio, de determinado valor para garantir o contrato, para poder conceder a bandeira ali ao posto. E eu falei para o cliente, olha, você tem tudo isso aqui? Ele falou, não tenho. Eu falei, então, é melhor você não comprar agora, porque não adianta você comprar o posto que está no nome de uma pessoa e não conseguir transferir para você. Uhum. Você não vai conseguir, né? Uhum. E uma semana depois ele me ligou, ele falou, então, eu tô aqui no posto, eu acabei de fechar o negócio, né? Eu falei, olha, tudo bem, né? Tô aqui para isso, né? E afinal de contas agora temos um problema a resolver, né? Exato. Quer dizer, antes ele não tinha nenhum problema, foi lá e criou esse problema. Exatamente. Agora de forma até consciente, né? Embora não ouvisse o advogado. Mas voltando um pouquinho, professor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da sua aprovação no exame de ordem, nesse torturoso exame de ordem, né? Eu sempre brinco com os alunos e falo, o exame de ordem reprova em torno de 85% dos nossos alunos, entre 80% e 85% a variação anual de reprovação no exame é essa, né? Mas eu digo para eles o seguinte, o aluno reprova porque de fato ele não estuda o básico, porque o exame nada mais exige que o básico, exatamente, né? Mas eu gostaria que a professora falasse como fonte de inspiração mesmo para os alunos, né, da importância de serem aprovados no exame, principalmente aqueles que têm um projeto de vida para o concurso público, já que muitos vão para o concurso, isso é inevitável, não somos nós que vamos fazer essas pessoas mudar de ideia, com toda mas certeza. é uma dica, né, de como você pode facilitar a tua vida e o quão importante isso foi para você. Eu costumo dizer que, assim, fazer o TCC e passar na OAB não é mais que a sua obrigação, né? Não é mais que obrigação de nenhum. Você já entrou no jogo sabendo das regras. Então, começar a espernear e falar que a OAB é isso, a OAB é aquilo, eu não estou aqui para dizer a minha opinião, não é esse o caso. Mas nós temos que lidar com a nossa realidade. A realidade nós precisamos passar na OAB, seja para prestar um concurso público, seja para advogar. Então, meus queridos, assim, não existe alternativa senão essa. Né? Então, você não pode imaginar a possibilidade de não passar. Por isso, inclusive, que existem cursos preparatórios, não é? Por isso que você tem 5 anos da faculdade para se preparar para a OAB, para você já ter um mindset de que você não tem que esperar chegar no último período da faculdade para se preparar. Gente, qual a novidade, né? Qual a novidade? Fazendo um paralelo, assim, nossa, agora que o bebê nasceu, eu não durmo mais à noite.
E qual a novidade? Não é mesmo? Ah, tá. Então, assim, não existe novidade. O que a gente precisa é se preparar, ter um planejamento, contar com pessoas e com instituições especializadas no negócio. Quando eu prestei o exame há 15 anos, eu não tinha dúvida que eu ia passar. Eu fui com o pé no peito, sangue nos olhos e faca na caveira, entendeu? Não tinha alternativa, não tinha, porque eu queria advogar, porque eu já estava pensando em prospecção de cliente, porque, enfim, não tinha alternativa. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas muito... porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho e estudo, e tenho filho... Isso você vai ter a vida toda. Exato, né? Isso só vai só tende a, entre aspas, piorar, porque, né? A tomar mais o seu tempo. Exato. Né? Então, assim, se você não priorizar as coisas, é bola de neve, não é? Sim. Tipo, lá atrás, quando eu estava na faculdade, eu fazia balé, eu era de uma companhia de dança, então eu fazia aula de balé todos os dias da minha vida, todos os finais de semana tinha algum espetáculo pra gente fazer, e tinha faculdade, e tinha TCC, e tinha OAB, e tinha todo o resto, e sempre vai ter. E hoje, se eu for falar, né, eu poderia dar inúmeras desculpas. Porque eu tenho uma filha de 3 anos. Porque eu preciso fazer exercício físico. Porque eu preciso comer direito. Porque... Se você imaginar que não existe alternativa senão essa, você vai fazer acontecer. Não tem escapatória. Então, queridos, vai que vai. Porque vai ter que fazer e acabou. Não adianta espernear. É uma realidade, né? Esse interesse pelo empreendedorismo, quando... ele de fato se despertou em você? Logo eu me formei, sempre com essa cabeça de ter no meu escritório ser uma empresa. E aí eu ouvi falar, e assim, por isso que eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer mesmo. Eu acredito muito, enfim, né, cada um tem sua crença, eu acredito muito na espiritualidade, em Deus, enfim. E eu ouvi falar sobre o Empretec, que é um programa de empreendedorismo que acontece dentro do Sebrae. É um programa de empreendedorismo que é bancado pela ONU no mundo todo e que muito en passant, assim, né, explicando muito por cima do que se trata, o Empretec, o pessoal da ONU viu que as empresas abriam e fechavam, né? Abria e quebrava. E aí eles falaram, poxa vida, o que falta? Falta grana? Vamos liberar grana. Deram crédito. E viram que da mesma forma as empresas abriam e fechavam. E aí eles foram para perto de pessoas empreendedoras de sucesso para ver quais características essas pessoas tinham, quais os hábitos e etc. E mapearam as características empreendedoras dessas pessoas. E a partir dessas características empreendedoras, eles formataram o Empretec, que é um curso de empreendedorismo do Sebrae. Eu fiz esse curso de empreendedorismo já faz 12 anos. E foi nesse momento que eu despertei para diversas coisas, que hoje estão assim entranhadas no meu dia a dia, né? Então eu tenho um dia a dia impregnado, justamente porque lá atrás eu bebi dessa fonte, eu não tenho dúvida. Mas é aquela coisa, né? Uma mente expandida nunca volta pro tamanho anterior. O meu próximo passo foi fazer uma pós-graduação em administração de empresas e depois eu fiz um MBA em gestão estratégica de serviços. Porque eu pensava assim, e ainda penso, eu preciso pensar com a cabeça do meu cliente, né? Do meu interlocutor, da pessoa que eu vou estar lá no dia a dia. E por conta disso eu fui atrás dessas informações, dessas habilidades e dessas competências que, por mais que a gente saiba que algumas pessoas têm mais facilidades que outras, todas elas são completamente possíveis de serem adquiridas com treino, com metodologia, enfim, o que eu sempre falo sobre o que a gente tem aí de informações disponíveis que antes não tínhamos com tanta abundância, né? Esse curso ainda existe no Sebrae? Sim. Ainda existe? Existe, é muito bacana, muitas pessoas fazem, muitos clientes meus vêm contar, agora eu sou empreteco. É muito legal, porque você passa a reconhecer algumas características que são suas. Sim. E você desperta para outras que você fala, puxa vida, é verdade, sabe? É muito legal.
para mim, à época, né, que isso já faz 12 anos, foi um divisor de águas, foi bastante importante. E aí você pegou esse conhecimento no curso e resolveu compartilhá-lo nas redes sociais, não é? E por que você decidiu fazer isso? Olha só, no ano Porque passado... às vezes a ideia que muita gente tem é de que, poxa, por que ela está compartilhando algo tão valioso, não é? Porque às vezes as pessoas desconfiam, não é? Por quê? Olha só, no ano passado eu fui convidada para fazer algumas bancas de TCC, né? E aí eu vi aquele pessoal tão cru, sabe? Tão cru, tão cru. Aí eu falava, gente, aí o pessoal vinha conversar comigo, sabe? Aí como é que não é, aí não sei. Aí um dia eu tava conversando com uma amiga, ela falou assim, ai, minha filha, ela tá fazendo direito e ela precisava ter uma noção do que é escritório. Ela vai entrar em férias agora, você não quer chamar ela para passar um tempo lá com você no escritório? Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, como ela, quantas outras pessoas que não têm a oportunidade de vivenciar e por isso acham, e aí é uma coisa que eu já ouvi diversas vezes, que, puxa, coitado, não passou no concurso público, por isso que é advogado. E não é, não é, saco, eu sou advogada porque eu amo ser advogada, não é? Enfim, e aí eu abri as portas para essa menina estar comigo no escritório e criei o projeto chamado Advogado por um Dia. Certo. Então, desde então, mensalmente eu abro as portas do meu escritório para receber estudantes de direito, bacharéis, enfim, que querem ver qual é que é a de empreender, né? E aí eu faço de um jeito muito estruturado, que eu fico me colocando no lugar, sabe? Então, pela manhã eu recebo o estudante, a gente faz uma mentoria, onde eu mapeio quais são as principais dores, os principais medos, o que tira o sono daquela pessoa. Aí, em cima desses medos, a gente conversa sobre vida real mesmo, né? Gestão, o que foi um facilitador, o que não foi. Tiro da frente alguns mitos que algumas pessoas às vezes têm, algumas crenças que as pessoas não têm ideia do que seja a vida real. Aí há uma integração com a minha equipe na hora do almoço, eles almoçam junto com a equipe, e na parte da tarde vão para a parte técnica mesmo. Então, dependendo, se for um primeiro-anista, vai fazer uma pesquisa jurisprudencial, se for alguém que esteja mais no final da faculdade, vai ajudar na elaboração de um contrato, enfim, mão na massa. E, por fim, viramos grandes amigos, assim, tipo, eu adoro o Advogado por um Dia, porque já me proporcionou experiências incríveis, sabe? Acho que a pessoa que mais ganha nessa troca acaba sendo eu. E aí, esse projeto já acontece faz, sei lá, um ano e meio, mais ou menos. Junto com isso, eu vi a necessidade, eu falei, não é só aqui dentro do escritório e não é só para 1, 2 alunos por mês, eu quero que isso seja maior. E eu tenho um canal no Instagram que antes eu colocava conteúdo para o cliente, sabe? Certo. Dicas de como evitar reclamações trabalhistas, dicas sobre o que fazer quando sua conta é bloqueada, enfim. Só que aí eu virei o prumo completamente assim e desde então comecei a falar sobre dicas de empreendedorismo. Eu falo que é tudo aquilo que a faculdade não vai ensinar. Porque eu vi a necessidade ali, né? E aí acontece, e assim, hoje eu falo com um tanto de gente que eu nunca imaginei, assim. No ano passado, eu comecei o ano, sei lá, com 600 seguidores no Instagram. Eu tô agora com 16.300 seguidores no Instagram. Eu tava com 1.200 inscritos no canal. Agora eu tô com 10 mil e poucos inscritos no canal. Claro, perto de uma blogueira que fala sobre lifestyle, né, ou sobre finanças, assim, é um número ínfimo, mas quando a gente olha para algo tão nichado... E tem engajamento, tem participação. Exato, né? Isso sabe, é as pessoas, as pessoas deixam alguns depoimentos que me emocionam profundamente, aí eu falo, é isso, sabe, tipo, é isso, é compartilhar mesmo, é uma advocacia colaborativa, porque eu vejo também que existe muito ranço na advocacia, sabe, infelizmente tem alguns colegas que têm uma soberba que não é legal, que nunca foi muito compatível com o que eu acredito. Eu acredito muito no mundo, na vida boa, sabe? Eu quero Sim. que as pessoas sejam felizes. A própria marginalização da profissão, né? Exato. A ideia é que o advogado é um ser
horrendo para a vida dos outros. Gente, eu falei não é? esses dias. E é triste, é um pouco triste isso. Muito triste. Porque nós somos os principais resolvedores de problemas do país, não é? E muita coisa que explode no Poder Judiciário tem como culpados promotores, juízes, né? Advogados também, maus profissionais nós temos em todas as profissões, em todas as áreas. Então, eu acho que, mas em relação à advocacia, há uma generalização, não é? Há um ranço muito grande da própria sociedade. Exato. Esses dias mesmo, eu não tenho problema nenhum em falar isso, estamos no meu canal, estamos aqui, mas esses dias eu vi um comentário muito infeliz de um jornalista da Jovem Pan, não é? Em que ele disse, isso aí é para engordar as contas dos advogados de defesa que adoram defender corruptos. Quer dizer, invocando ali algo que era um direito de defesa de alguém que amanhã ele pode ser acusado de sonegação fiscal, por exemplo, que não deve ser um crime difícil deles praticarem lá, e de repente precisar de um defensor de bandido ou defensor de corrupto, né? Exatamente. Para resolver o problema dele. Isso é um ranço tão perdão da palavra, mas não tem outra para definir, mas é um ranço tão idiota, Muito. não é? Porque não há motivos para esse tipo de coisa, né? Nós somos profissionais como qualquer outros. Esses dias uns alunos falaram para mim assim, mas eu falo para eles, são questionamentos inteligentes, mas sem visibilidade, não é? São inteligentes, mas sem visibilidade. Aí ele riu, porque ele perguntou assim para mim, mas professor, o senhor acha certo um corrupto pagar os honorários do advogado com dinheiro público? O questionamento dele foi esse. E eu disse, olha, eu concordo com o senhor, realmente não é certo. Assim como ele não é certo, ele é um restaurante de luxo e pagar com esse mesmo dinheiro de corrupção que ele paga o advogado, porque o corrupto, ele come, ele veste, ele viaja. Então, se for aplicar... Ele proporciona a educação dos filhos. Proporciona a educação dos filhos com dinheiro de corrupção a propósito, né? Olha que nobreza. Não é? Não é verdade? Pois é. E eu disse, não tem problema. O advogado pode ser obrigado a dizer a origem do dinheiro do cliente dele. Não tem problema. Que se aplique para todos, então. Que no momento em que o corrupto for pagar, olha, o senhor é acusado de corrupção, não posso receber do senhor, o senhor tem que dar aqui, declarar a origem do dinheiro para eu poder comunicar. Não dá certo. Não dá. A minha função como contribuinte é o que eu disse para ele. A função sua, a minha, de qualquer contribuinte é dizer de onde recebemos o dinheiro pelo teu trabalho honesto. Como esse cara conseguiu dinheiro para pagar você, o problema é dele. Não é? Então isso aí é algo justamente que a gente procura afastar, esse ranço da população. E esse teu trabalho realmente é maravilhoso, porque ele traz um pouquinho para dentro do escritório alguém que não conhece, não é? Então, mudando um pouquinho, a pergunta é: como esse candidato, esse aluno, essa pessoa pode participar do teu projeto Advogado por um Dia? Como que ele faz? Eu tenho muito aluno de graduação, então eles provavelmente vão me perguntar, professor, como a gente faz? Então, você já pode dar o canal direto, então é o né? seguinte, a primeira coisa é me seguir lá no Instagram, que é o @flaviamaria.adv, e lá nós liberamos o link para as pessoas fazerem a sua inscrição todo começo de mês. Então a gente vai ter agora para o mês de novembro. Brevemente vamos liberar o link, e nesse link a gente pega algumas informações, porque como a gente sempre que possível recebe 2 alunos, a gente faz com que esses 2 convidados tenham sinergia, né? Então nós temos todo um cuidado mesmo com as pessoas que recebemos lá, por isso o cuidado desse link com esse formulário para ser preenchido, enfim, é um projeto que a gente tem muito carinho. Muito carinho. Então há pré-requisitos que vocês passam, né, na avaliação. Exato. Nós podemos, então, chamar de um curso intensivo dentro de um escritório. Não, na verdade, assim, foi um degrau que me despertou para, a partir desse monte de conteúdo que a gente já tem disponibilizado, tanto no canal do YouTube, quanto no próprio Instagram, as mentorias, porque são mentorias mesmo, até que às vezes passam de 2 horas, quando os meninos estão comigo no escritório. A partir desse monte de informações, né, do que eu já acertei, do que eu já errei, eu lancei essa semana agora um curso de empreendedorismo jurídico.
né? Aí sim um curso de empreendedorismo, onde eu falo sobre abertura de escritório, prós e contras, com Canvas, enfim. Onde eu falo sobre como faz para formatar uma reunião, como faz para você se comunicar com o cliente, né? Técnicas de comunicação, de negociação e de fechamento. Falo sobre networking, falo sobre como é que faz para ter conexões que tragam resultados para a advocacia, porque é uma coisa que eu sempre digo. Até eu mantenho um grupo de Telegram e WhatsApp, e essa semana aqui eu disponibilizei um podcast falando sobre networking e a força, né, o poder das comunicações para trazer resultado para a advocacia. E esse é um dos temas do curso, porque eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre networking, né? Eu não sei você, mas 99% dos meus clientes vieram através do meu networking, da minha rede de relacionamento, indicação, enfim. É gente trazendo gente, né? O cliente de porta na advocacia, ele praticamente não existe. Exato. Porque a relação advocacia-cliente, ela é uma relação de confiança. Exato. Então é natural que você procure quem você confia. Uhum. Então eu já fui procurado por muita gente que fala assim: Alexandre, eu tô com um problema de natureza civil. Eu falo: olha, eu não faço, mas eu levo para o meu escritório. Lá nós temos profissionais que cuidam, né? Uhum. Assim como eu tiver um problema amanhã empresarial, eu já sei quem procurar, não é, professora? Então a ideia da advocacia é essa relação realmente entre de confiança, né? Uhum. Você falou desse projeto Advogado por um Dia. Tem uma forma uma forma objetiva de falar dele? Do projeto? Do projeto. Olha, o projeto esse ano aqui, para coroar o projeto de Advogado por um Dia, e olha como a gente não tem ideia do quanto do tamanho do impacto que nós temos na vida das pessoas através das redes sociais, né? No ano passado, mais ou menos nessa época, um menino que me segue no Instagram, o Marcos, ele, vendo, né, as postagens sobre o Advogado por um Dia, tal, ele falou que gostaria de participar. Mas veja só o desafio. Ele é lá de Minas Gerais. Eu esqueci agora o nome da cidade dele, mas, enfim, quase 1.000 quilômetros de distância. Cadeirante, então, queira ou não, tem as suas limitações, né, de locomoção. Sim. E um seguidor, né? Hoje é um grande amigo, porque, enfim, conseguimos fazer com que ele estivesse conosco, mas à época você fala, quem que é, né? Quem que é? E aí ele falou que gostaria de participar do projeto e tal, aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. E aí esse ano aqui, né, quando nós completamos um ano de Advogado por um Dia, eu mexi os meus pauzinhos, mais uma vez networking, né? Mais uma vez rede de relacionamento e tal. E aí o Hotel Mercury de Santo André acolheu o Marcos numa suíte toda adaptada, tudo lindo. A CVC de São Caetano trouxe ele de lá para cá de avião também, com tudo lindo. Trouxe da cidade dele para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para cá, com todo o cuidado do mundo, assim, foi muito, muito acolhedor mesmo. Bacana. E ele esteve conosco, não foi o Advogado por um Dia, foi o Advogado por 3 dias. Então ele esteve conosco durante praticamente uma semana. E no final da semana, né, que ele esteve conosco, nós fizemos uma masterclass. E nessa masterclass, porque assim, eu realmente sou muito comprometida com essa história de empreendedorismo e transformação. Realmente, é genuinão mesmo. Eu desenvolvi uma metodologia para falar sobre empreendedorismo para essa galera que está começando, né? E às vezes não é nem galera que está começando, é gente que já está na estrada, mas ainda está meio perdida. E é ok, porque a gente quer se reinventar. Exatamente. Né? E aí, para coroar esse projeto, eu fiz essa masterclass falando dessa metodologia que eu denominei de espiral, né? Porque começa de dentro para fora. E foi muito legal. Então, assim, para resumir o projeto Advogado por um Dia, é justamente empoderar, motivar e sensibilizar as pessoas da grandiosidade que é a advocacia. Trazendo para perto, né? Porque não adianta você só falar ou você passar uma imagem que não é a real. Não, ó, vem cá, é assim, ó.
E é de verdade. Não falo o que eu não faço, eu não mostro o que eu não sigo. Enfim, é isso aqui, ó. A vida real é essa. Vem cá, quer ver como é que funciona? Então vem, não tem problema nenhum. E é isso que a gente fala diariamente nos nossos grupos de Telegram e WhatsApp. Assim. Agora o Telegram, porque o WhatsApp já estourou, não cabe mais gente lá. Mas no Telegram é o que a gente fala todo dia. Tem gente que manda lá, alguém aí é de Santa Catarina, porque eu tô com uma dúvida assim, assim, assado. Aí os colegas de Santa Catarina ajudam. Eu compartilho muito conteúdo de empreendedorismo e carreira, e os meninos, os colegas, enfim, falam sobre temas que afligem, assim, e é uma rede muito colaborativa, sabe? De muito acolhimento. E é nisso que eu acredito. Eu acho que as pessoas têm que ser... a gente está aqui, é tão rápido, né, que a gente passa por aqui, então a gente tem que mais se abraçar e se apoiar e crescer todo mundo junto. Crescer todo mundo junto, não é? Isso é um segredo muito, muito importante mesmo na carreira. É. Eu sempre falo para os alunos, a faculdade de Direito, principalmente para aqueles que não são herdeiros, né, eu falo para eles, herdeiros de escritórios, né, herdeiros de empresas de advocacia, né? Eu sempre falo para eles o seguinte, olha, se você quer isso para a tua vida, de fato, você tem que agarrar com todas as forças. É isso aí. E você tem que compreender o seguinte, a faculdade, ela faz parte de um início de uma carreira profissional. Você não está aqui simplesmente para estar no bar e sair mais cedo todas as quartas-feiras para ver o jogo de futebol, né? Você tem que fazer uma opção na tua vida. Se realmente você quer mudar e quer seguir a tua carreira, leva mais a sério. É isso aí. Né? A gente sempre fala o seguinte, eu nunca fui uma pessoa também de levar tudo 100% a sério. Eu sempre fui uma pessoa muito mediana, né? Então, eu sempre fazia o seguinte, olha, eu sei que a minha obrigação é essa, e eu sei que ali, naquele determinado momento, eu vou ter que resolver esse problema. Então, é o seguinte, eu ia pro bar, eu não vivia no bar, é diferente. E falo pro pessoal o quê? Se você tem essa opção, hoje, agarre, cuide do escritório, né? Empreenda na advocacia, cuide da sua imagem, cuide de você, não é? Cuide do seu português, o vernáculo, né? Muita gente está na área e não sabe falar, fala mal, conjuga verbo errado. Isso não pode acontecer, né? Então além de tudo isso, você ainda tem que cuidar do teu aprimoramento profissional, né? Então a professora está falando aqui um pouquinho sobre essas dicas que são importantíssimas para vocês aí, não é? E essa ideia do curso, quando que ela surgiu? A ideia do curso? Olha, eu acho que ela veio acontecendo de acordo com o meu crescimento na carreira mesmo, e vem se solidificando com essa aproximação dos meninos, até mesmo com o próprio Advogado por um Dia, né? O Advogado por um Dia, a participação em várias palestras que eu venho dando, até isso que o professor falou agora, sobre ter consciência de que o direito pode sim ser transformador. Eu tenho um tema de palestra que eu gosto muito de falar nas escolas, nas faculdades, o direito pode mudar a sua vida, porque eu acredito nisso. Sim. O direito é uma faculdade, a faculdade de direito é uma faculdade que nos traz muitas possibilidades, opções, não é? É verdade. Então, a gente não pode negligenciar com isso. Sim. É muito sério e há conosco uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo, quando os estagiários chegam no escritório, eu falo, a partir do momento que você diz que passou numa faculdade de direito, as suas festinhas de criança nunca mais serão as mesmas. Não é? Sempre vai chegar alguém para perguntar do contrato de locação, do divórcio da tia. Então, quer dizer, é uma responsabilidade, né? E a gente tem que tratar com responsabilidade disso, não é uma brincadeira. E pode ser transformador se você quiser que seja transformador, não é? Porque sim, o que impacta para você é diferente do que impacta para fulano, e depende muito do tamanho da seriedade e do comprometimento que você coloca na sua carreira, né? E isso é muito, muito legal, assim. Então, o curso veio se sedimentando. Eu gosto muito de falar sobre isso, mas agora eu falei, é agora, sabe? É agora, assim. E aí aconteceu de eu conseguir formatar toda a metodologia espiral que eu falei para o professor, que aí foi o tema da Masterclass
Essa que eu fiz na semana passada também no canal do YouTube, não está mais disponível, mas esteve. E é muito legal, porque assim, eu começo falando do autoconhecimento. Certo. Aí depois eu falo da singularidade, né? O que te faz diferente? Qual que é a sua marca pessoal? E assim eu vou numa crescente até falar por fim do empreendedorismo, né? Porque a gente tem que ter muito sedimentado quem somos para aí sim conhecer quais são as nossas facilidades, conhecer onde é que eu quero estar, com quem que eu quero falar, né? Porque quando você define um nicho, porque o povo adora falar, temos que definir o nicho. Tá, mas é muito mais profundo que isso, do que você verdadeiramente gosta, né? Porque se você não tem paciência nenhuma com gente, amigo, você não vai ser um advogado de família. Não vai, de jeito nenhum. Não é? Então, assim, você tem que saber o que toca seu coração para que depois a sua profissão não vire um fardo, né? O que às vezes eu vejo acontecer, aqui até um parênteses, até fugindo um pouco do que o professor estava colocando, às vezes as pessoas ficam tão atrás de concurso público, né? Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passou no concurso, vê que não é nada daquilo que almejava, mas fala, meu, foi tão penoso estar aqui que eu vou continuar, e aí acaba... Até me aposentar. Aí passa a vida toda ali, infeliz, ai, que meu Deus do céu. tristeza, me dá até um negócio de pensar nisso, sabe? Mas tem muita gente nessa situação. Muita gente fazendo isso, né? Muita gente mesmo. Infelizmente. Então, eu acho que quando você pensa na sua carreira, e aqui eu falo até para qualquer carreira que seja, nada vai dar certo se você não tiver muita convicção do que é bom para você, né? Você se autoconhecer, você saber qual que é a sua marca, enfim. Por isso que veio aí o insight dessa metodologia espiral, onde eu falo sobre empreendedorismo dessa forma, né, de dentro para fora. E aí o curso, eu falei, gente, essa não é só isso, né? Não é só essa metodologia, tem muito mais coisa. E aí tá aí o curso que tipo, meu filhinho mais novo, assim. Qual o nome dele de batismo? Você sabe, olha, professor, vou te falar uma coisa. Com a minha primeira turma, que nós fechamos terça-feira ou segunda-feira, agora, essa semana, fechamos, né, faz parte, ia ser surpresa, mas já que estamos aqui entre amigos, eu vou compartilhar com essas pessoas da primeira turma as possibilidades de nome para o curso, porque é um filho que está nascendo e está sendo muito colaborativo toda essa formação de conteúdo, porque está sendo assim, qual que é a sua necessidade? Me fala que eu vou montar um conteúdo de acordo com o que eu já vivenciei, com o que eu já estudei, com o que eu já sei que dá certo, com as coisas todas que eu já fiz erradas, porque não são só flores, né? Se fosse, né? Muitos se fosse. Sem dúvida. Então, essa primeira turma vai, inclusive, me auxiliar no nome do curso. Então, vai ser bem especial mesmo, vai ser muito especial. E para aqueles que estão nos assistindo e tiverem interesse em conhecer o curso, o que eles devem fazer? Me seguir nas redes sociais. Você vai passando as informações por lá. Porque eu abri essa primeira turma, deixei muito claro para a galera que ia ser por um curto período, porque eu quero, com esse primeiro pessoal, eu quero estar muito perto, eu quero pegar na mão mesmo, para validar conteúdo, para validar posicionamento, para validar uma série de coisas. Então, essa primeira turma vai ser muito especial. Já estamos em outubro. Não sei se vou abrir outra turma esse ano ainda. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei mesmo. Então, eu não tenho como prometer. Mas eu falo todos os dias, minha vida é um livro aberto. Então, me sigam lá no Instagram que a gente vai compartilhar bastante. Mais que isso, temos o Telegram, né? Que a gente pode até colocar na descrição desse vídeo, professor. Sim, a gente coloca lá o link do Telegram para que as pessoas façam parte da família. Grupo? É um grupo. O nome do grupo é Vamos Quebrar Tudo. Sugestivo. Não é? Esse é o nome do grupo. Então, a galera do Vamos Quebrar Tudo, até se tiver gente do Vamos Quebrar Tudo no Instagram ali, que a gente deixou os bastidores rolando, né? A gente sempre usa a hashtag VQT. Então, quem for do VQT, deixa sua marca aí, porque a gente veio para quebrar tudo mesmo. Que bacana. Tem um recado para os advogados, para os estudantes que estão nos assistindo, para os bacharéis? Eu tenho muitos recados. Você me deixa falar aqui, mas assim, vamos ser sucintos, não é mesmo? Olha só, professor, quando o senhor disse que... Senhor, você, né? Quando você disse que não precisamos entrar em pânico com o número de profissionais que estão no mercado, eu concordo. Porém, eu acho que para não entrarmos em pânico, temos que nos preparar, como o senhor bem colocou. Então,
todo mundo que está fazendo faculdade, todo mundo, os seus colegas de sala, o pessoal do quinto ano A, do quinto ano B, do quinto ano C da sua faculdade, todos eles vão sair da faculdade com a mesma bagagem. Todos eles. Então, você vai se diferenciar tendo aquelas informações, tendo aquelas competências e aquelas habilidades que o resto da turma toda não tem. Então, quando eu falo que estou comprometida em transformar estudantes de direito em advogados de sucesso, e hoje não são só estudantes de direito, mas são, sim, estudantes de direito, bacharéis e advogados em advogados de sucesso, é porque eu acredito muito que a gente precisa, sim, se esforçar bastante, como o professor colocou. Não é ficar indo no bar, é saber o seu propósito de vida e ir atrás dele e não deixar a peteca cair. Então, assim, faça diferente para que você seja diferente. Não seja mais um na multidão, porque gente medíocre é o que mais tem, né? Sim, para te o que mais puxar. tem. O segredo é sempre, na sua vida profissional, afastar-se de pessoas que pensam de forma negativa. Exato. Não é? Às vezes fazer uma crítica ou uma autocrítica ou dizer que eu não estou indo bem, eu preciso melhorar alguns aspectos, é importante para você acordar um pouco, né? Aqueles auto-chacoalhão. É verdade. Mas viver com pessoas que tóxicas, né, tóxicas não dá certo. É verdade. Né? É importante ouvir as pessoas, mas é muito mais importante ouvir as pessoas certas. É isso Né? aí. Então você tem que tomar muitíssimo cuidado com isso. Tá? Professora, eu tô feliz da vida Eu também. com a visita. Nossa senhora, muito legal. É uma pessoa sempre muito encantadora, feliz. Obrigada, Esses professora. dias ela estava lá no Amazonas nadando com botos. É verdade, não é? é verdade. E aí eu fiquei cheio de inveja, né? Porque eu sou lá da região norte, sinto muita saudade. Vou sempre 2 vezes por ano, Nossa, lá é geralmente eu vou. Lá é fantástico. sensacional Nossa mesmo. Senhora. Não é? Fiquei Peixe, apaixonada. comer muito peixe também. Muito, que delícia. Os temperos diferentes. Temperos diferentes, né? são mais fortes. né? Os sabores. o sabor diferente. Nossa, eu adorei. Eu falei, eu fiz questão de compartilhar a viagem quase toda no Instagram. Tem lá até um destaquezinho da Amazônia. Porque, gente, foi assim uma experiência muito bacana. Até o professor me mandou uma mensagem, né? Porque a gente tinha até. Já estávamos cogitando fazer esse encontro aqui. Isso. E aí ele me deu sugestões do que comer e tal. Foi muito legal. Que legal. Muito legal mesmo, muito legal. Mas a ideia do nosso bate-papo aqui também é, claro, orientar os nossos alunos, os bacharéis, os advogados, para uma vida profissional melhor. Não é? A professora deu algumas dicas aqui para vocês, dicas muito importantes. Vale muito a pena seguir a professora, conhecer um pouco mais do trabalho da Flávia, conhecer um pouco mais do que a Flávia tem a oferecer. Legal. Né? Quer deixar alguma palavra final sobre... professor, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Não há o que agradecer, agradeço. Por mais que eu fale muito sobre a advocacia colaborativa, sobre os colegas sempre se acolherem, se abraçarem, a prática é muito diferente da teoria, né? Então, Sim. assim, isso é algo que eu acredito muito que a galera do Vamos Quebrar Tudo, o professor e outros colegas dessa vibe, a gente não tá aqui nesse exato momento à toa, né? Sim. Faço muito... acredito realmente que a gente esteja num momento de disruptura, assim, sabe? Eu vejo por mim mesmo. Quando eu comecei a advogar, eu pensava, o advogado serve para trazer tranquilidade e segurança. Hoje eu penso que a advocacia serve para deixar as pessoas felizes. Sim. E de fato felizes, né? Porque por mais que, por exemplo, no meu escritório eu tome conta de empresas, por trás de todo CNPJ tem CPF. Tem CPF, né? sim. Por trás de toda a empresa tem alguém que... Uma história de família. Uma história de família, tem alguém com suas aflições, que não esteja dormindo à noite por conta de algum problema. Então hoje é assim, é uma ressignificação mesmo, né? Sim. A gente falar sobre a felicidade que nós podemos proporcionar às pessoas. Então, estar aqui com alguém que vibra, né, da mesma forma, né, que pense, que emane essa energia, para mim é muito significativo. Então, muito obrigada. Muito legal. Bom, eu depois de ouvir tudo isso, né, eu não posso deixar de parabenizá-la pelo projeto. Obrigada, professor. E sempre nós procuramos positividade em tudo, nos maiores momentos de dificuldade,
não é? Nos momentos de aflição, você tem que ser um ponto de apoio, né? E mais do que nunca, dizer para os nossos colegas, né? Colegas advogados, o problema do cliente não é o seu problema. Calma, não é? Isso é muito importante. Clientes Às passam, vezes, advogados ficam, né, professor? exatamente. Eu vejo que às vezes os colegas eles se degladiam demais em audiências, né? Esses dias eu fiz uma audiência com um colega e foi uma conversa muito agradável ali na audiência, né? Todos nós chegamos a uma composição, era uma audiência civil, não é minha área, mas eu abraço de vez em quando no escritório, porque temos muitas audiências, e aí eu falo, eu vou lá, clínica, né? Eu falo que é o clínico geral, né? E acabo indo lá. E aí na audiência conversamos, tudo mais, tal, e no final, surpreendentemente, a juíza disse pra gente o seguinte: ai, comentário da magistrada, ai, é tão bom fazer audiência com advogados educados. Muito obrigado, doutores, né, pelo que vocês acabaram de me proporcionar. Uma pena, e ficamos até ali meio perplexos, né? Eu falei, nossa excelência, eu achei que isso fosse uma regra. Ela, não. Infelizmente, hoje é uma exceção, né? Ela fala, os advogados tomam o problema do cliente para si. É importante cuidar do problema do cliente, sim, mas quem está brigando com a outra parte é o cliente, não é você. Exato. Você não tem obrigação de tratar mal o cliente, a outra parte, tratar mal o advogado da outra parte. Isso não é uma obrigação ética, isso é uma questão de educação. Então, exato. isso você tem que levar para sua vida, não é? Então, bom, o nosso bate-papo sempre acaba se prolongando um pouco mais, não é? Nós já até estouramos o nosso horário aí, né? Verdade. Mas nós vamos encerrar por aqui. Para quem tiver pergunta, nem falamos sobre as perguntas, ficou aparecendo aqui embaixo para vocês um WhatsApp, né? E aí vocês podem enviar as perguntas para a gente no WhatsApp aqui do curso. As perguntas dirigidas à professora Flávia Marina, nós vamos encaminhar, nós nos comprometemos a encaminhar para ela. Agradeço. Ela vai receber todas as perguntas. E aqui nós tivemos algumas manifestações de carinho, Que professora, legal, né? que legal. A gente teve manifestações aqui da Cláudia Santos, né? Da Silvana Souza, da Dona que Aide, legal. o Rodolfo tá mandando um abraço para a professora também, a Dona Aide tá mandando um abraço para você também. legal, que então, legal. são manifestações aqui de alunos, ex-alunos, hoje colegas também de profissão nossa, tá bom? Então eu agradeço sua presença, Obrigada, te dou os professor. parabéns mais uma vez. Obrigada. A live do Instagram caiu, Lá já deu foi, uma já hora. deu uma hora. Eu deixo um forte abraço aqui para todos os nossos espectadores. Quer dar uma última palavra com eles, professora? Ai, sejam Tranquilo? felizes, a vida é muito boa. E não sejam condizentes com piadinhas de advogados, ok? Porque senão a gente só vai engrossar o couro desse estereótipo horroroso que nós temos. Precisamos reagir, né? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.